Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de Só Craques, mais um episódio onde damos a conhecer a realidade de jogadores, staff, equipa técnica, tudo o que for Futebol Clube da Alverca. Desta vez, depois de já termos tido um dos membros do nosso meio campo, temos o seu parceiro. O homem que, para além de gostar de sacar cabritos ao adversário quando sai da pressão, é também o atleta que mais sorri no balneário inteiro. Acho que poucos sorriem. É o nosso querido Eduardo Ageu. Ageu, como é que estás? Tudo bem? Estou bem. Prazer estar aqui. Então é assim, tu, Belo Horizonte, né? tu tens 22 aninhos, portanto a única pessoa mais velha que eu que apareceu aqui foi o nosso presidente, foi o Mateus, até agora é tudo malta mais nova, começo-me a sentir velho. Tu começaste no Cruzeiro mesmo, tu foste Cruzeiro uma boa parte da vida. Portanto, é o teu clube do coração. É o meu clube do coração, meu clube de formação, né? Exato. Principalmente. E quando eras mais novo, antes sequer de começares a jogar a bola, era o teu clube que a tua família apoiava, era o teu clube... Era aquele clube... por exemplo, nós aqui temos o Benfica, o Sporting e o Porto, era aquele clube que tu apoiavas desde pequeno? Não, por acaso na minha região nunca foi o Cruzeiro, pelo fato de ser muito mais movida ao Flamengo, Vasco, Corinthians, times mais da região paulista e carioca ali, né, no caso. Meu irmão mesmo é flamenguista, minha família, a maioria deles são flamenguistas, então, tipo, mais times cariocas e paulistas lá. Então, foi quando tu te mudaste para o Cruzeiro que começaste a sentir na pele, começaste mais a ver também como fã do Cruzeiro, adepto do Cruzeiro. Exatamente, ali eu meio que aprendi a realidade do futebol ali, né? Quando eu tava já imerso. Antes o futebol era uma brincadeira, né? Era mais, exatamente. Era mais para lazer. E qual é que foi a sensação de representar, porque o Cruzeiro é um clube com muita história no futebol brasileiro, é um clube com algum peso. Qual é que foi a sensação de representar um clube com tanto peso na cultura do futebol brasileiro durante uma boa parte da tua carreira até agora? Para mim foi muito importante para a minha formação, e o Cruzeiro sendo o maior clube do século XXI ali no Brasil é algo que realmente traz pra gente muita responsabilidade, né? Então eu aprendi muito, foi um momento de muito amadurecimento, onde eu pude também crescer como profissional, pessoa, também tive muitos contatos bons lá e sou muito grato mesmo por todo o aprendizado que eu tive lá. E tu agora, por acaso agora, és médio, a jogar a 8, também podes subir no terreno, podes descer no terreno, podes fazer tudo. A questão é, isso era a tua posição desde novo? Tu sempre foste um rapaz que queria jogar a médio, ou eras daqueles que queria jogar a avançado e depois recuaram-te e tu lá viste ali uma vocação no meio campo? Eu sempre fui médio. Era até meio chato assim com os treinadores e tal, porque eu gosto de conversar, dialogar assim sobre o jogo e tudo mais. E sempre foi uma posição que eu gostei muito, porque realmente é uma posição que exige um pouco mais da sua parte cognitiva. Então, para mim sempre foi uma posição que eu me adaptei muito bem. Eu comecei minha formação dos meus 14 aos 17, mais ou menos ali, como 6, médio defensivo, e dali para frente, dos meus 17 pro resto da formação que eu tive no Cruzeiro ali, eu já estava jogando já de 8 já. Eles começaram a ver que tu conseguias checar cabritos e passar por 2, 3 pessoas, e aí começaram a perceber que se calhar a 8 davas mais vantagem. Mas tu para começares a médio, isto foi uma escolha, viram em ti e meteram-te nessa posição, ou foi aquela coisa que tu sempre fizeste questão de dizer que jogavas a médio? Eu jogo a médio. Eu comecei no futsal, então quando eu fui para o campo, fiz essa transição para o campo, eu já jogava de médio. Médio defensivo sempre foi a posição que eu joguei. Antes de eu até chegar mesmo no Cruzeiro. Então já chegou lá com essa perspectiva de conseguir entrar, né, para a formação já jogando de médio. E dali para frente eu sempre permaneci na posição. Isso de começar em futsal também dá jeito, não é? É uma coisa que eu pessoalmente acho que era uma coisa que dava jeito a qualquer futebolista numa formação começar ou passar por futsal, porque é uma coisa que até a nível da qualidade técnica é uma coisa que ajuda muito mais. Bola junto ao pé, costas. Portanto, tu sentes que esse começo no futsal ajuda até o jogador que és agora. Portanto, se não tivesses passado pelo futsal, se calhar não eras o Eduardo Ageu, agora ali a 8. Sem dúvida. Eu acho que tipo, o futsal ajuda muito a gente em relação ao controle de bola, em relação mesmo ao
contato com o adversário e tudo mais. Para mim é um esporte que... Jogar de costas. Exatamente. Você ter esse conforto mesmo no desconforto, né? O futsal é bem menor e tal, você sempre tá pressionado o tempo todo, a maioria dos momentos. Então, para mim, foi muito importante. E eu acredito que, tipo, qualquer atleta que esteja iniciando, para a formação, é imprescindível. É, porque também, para quem não sabe, este rapaz, eu vendo todos os jogos aqui do Alverca, a maior parte das vezes que ouço o nosso mister a gritar é para passar a bola ao AG, mesmo para sair dessa zona, quando ele está de costas para os adversários. Portanto, esse tipo de escola ajuda até nesses pequenos processos e nesses detalhes. Mas qual é que tu sentiste que foi a adaptação que tiveste de fazer quando passaste do futsal para o futebol? Para mim mudou muito. Porque no futsal eu já conseguia fazer diversas posições, ala, pivô, fixo. Então, quando eu vou pro campo, eu chego lá meio que tipo sem saber em qual área jogar, entende? Porque no futsal eu jogava de ala, mais ou menos ali, às vezes até mesmo de pivô, fazia gols e tal, e geralmente as pessoas já pensam em colocar de atacante, de avançado. Então, quando eu chego no campo, eu chego nessa dúvida. Mas como, graças a Deus, ao longo do tempo, eu consegui desenvolver o meu lado cognitivo, né, um pouco melhor, de forma mais fácil, eu sempre tive mais facilidade de comunicar, né, com os meus pares. Então, no meio campo foi a posição talvez que fazia mais sentido eu estar quando eu fiz essa transição. E tinhas algum jogador assim que tinhas um carinho especial, não no Cruzeiro, mas assim, quando eras mais novo, um jogador que tu vias e pensavas, eu quero ser como aquele gajo? Por incrível que pareça, eu nunca fui um atleta de assistir muito futebol quando criança, entende? Eu assistia diversos jogos e tudo mais, mas não focado propriamente em um jogador. Até porque, como eu disse, quando eu comecei foi um esporte meio que por lazer mesmo. Sim. Então eu ouvia no geral como que funcionava o jogo, mas não focado assim mesmo no atleta, entende? E quando começaste a focar mais a sério assim, no jogo jogado, taticamente, e até quando começaste a conseguir ver mais o detalhe do futebol, quem foi o jogador assim que tu pegaste assim de parte e percebeste? Quando eu comecei a ter consciência do jogo, mais ou menos assim, e entender um pouco mais sobre, o Barcelona, né, claro. do Busquets, do Xavi, do Iniesta, para mim era algo encantador. Então, eu olhando o Busquets jogar, claro. Ainda para mim é surreal. Claro, eu por acaso podia ter sido o Iniesta ou o Xavi, ele foi logo buscar o Busquets, porque pronto, também é um jogador que revolucionou um bocado a posição de médio defensivo, não é? Exato. É um jogador que basicamente veio matou um bocado a posição também número 10, como nós a conhecíamos, porque vieram trazer número 6 que também sabiam sair a jogar com muita tranquilidade. Exato. Então, tu vias isto, mas conseguias associar também a algum nome no Brasil, ou era mesmo o Busquets, era aquele nome que dizia, este é que é o tal. Assim, no Brasil, geralmente, tipo, quando eu assistia jogos, era Flamengo, Corinthians, esses times, né? Obviamente que passam mais nos canais lá em Brasília, né? Que é a minha região de onde eu vim. E geralmente os médios que jogavam eram médios que batiam muito, que davam muita porrada. Então, consigo pensar num. Nunca foi assim, algo que me chamasse tanta atenção assim, especificamente porque eu gosto do jogo. Então, jogo, assim, exato, pensado e tal. Não é um Felipe Melo, não é um Felipe Melo. Exatamente, era mais o estilo do Felipe Melo mesmo. E tu, ao longo da tua formação no Cruzeiro, tu para além de teres estado com muitos jogadores que agora estão aqui connosco no Alverca e és amigo próximo de alguns jogadores que estão aqui no Alverca, tu também passaste por muitas lendas, inclusive, que jogaram aqui, como o Sidney, como o Maicon. Tu jogaste com vários jogadores, como também, por exemplo, o Paulo Eduardo, que já cá esteve, também jogou. Tu tiveste assim um jogador que tenha jogado contigo nos teus tempos quando eras mais jovem, que te tenha dado assim umas dicas que tenham ajudado a desenvolver mais, ou foi mais um papel de treinador? Eu acredito que na minha formação, a parte dos misters assim, foi algo que foi muito importante para mim. Eu sempre tive essa proximidade, principalmente na minha formação, no meu período assim, de crescimento futebolístico. Assim, os treinadores sempre me deram muitos toques, sempre falaram muitas coisas para mim. Então, foi algo que me ajudou muito. Nunca... assim, que eu me lembre assim, específico de algum jogador, não teve nenhum que me pegou assim, e falou muito sobre o jogo, como que funcionava. Foi mais os treinadores mesmo que eu... Até porque tu também só tens 22 anos, portanto tu também fizeste esta caminhada, tu sais do Brasil
para o Santa Clara, mas depois o primeiro clube que tu representas cá é a Bessade. É a Bessade, exato. Como é que foi essa experiência? Porque era um clube um bocado único. Tinha acabado de haver aquela separação com os belenenses e como é que foi essa dinâmica quando chegaste à Bessade? Como é que foi a tua primeira experiência em Portugal? Assim, quando eu saí do Cruzeiro, eu saí mesmo buscando uma nova experiência, né? Então eu chego aqui em Portugal, algo novo e tal, eu chego na Bessade, fico sabendo da cisão que teve, né? O rompimento dos belenenses com a Bessade. Então eu esperava que fosse algo assim, um ambiente mais tenebroso, assim, mais rústico e tal. E não foi isso que eu encontrei. Eu encontrei, assim, parceiros muito bons, amigos, assim, que eu levo até hoje, que estão em outros clubes hoje, né? Até mesmo da segunda liga, que a gente já teve contato já quando passou. Foram pessoas que me acolheram muito bem, foram pessoas que para minha parte, assim, de adaptação aqui em Portugal, foram surreais, assim, como pessoas e me ajudaram bastante mesmo. E por acaso coincidentemente, tu até vais para o Santa Clara, mas quando vens para a Bessade, que é o primeiro clube que tu representas, ao contrário de alguns colegas que também tiveste aqui, que já tiveram o Santa Clara, ou como também já vieram para Portugal para outros clubes, tu vais para Lisboa. A Bessade é Lisboa. Deixou-te assim, porque eu sei que as cidades no Brasil são bem maiores, não é? Mas deixou-te assim essa realidade, tu vais para o Santa Clara, penso que é um clube da ilha, mas do nada vais para Lisboa. Houve aqui algum choque ou foi uma adaptação até fácil? Essa que foi a questão. Quando eu chego aqui, pelos meninos que jogavam, os rapazes jogavam na Bessade, serem pessoas muito acolhedoras, eu não senti tanto impacto. Assim, me acolheram muito bem e a gente já conseguia ter comunicação dentro de campo e fora de campo também. A gente saía junto, tinham famílias que eram até brasileiras também, que estavam aqui. Foram pessoas que para mim, foram muito importantes assim, nesse momento de adaptação. Então, não senti tanta diferença. Como era algo novo e a gente também sempre fica muito motivado, né, por ter essas novas experiências, né, dentro do futebol. Foi muito bom para mim, não foi nada que me desse um choque muito grande assim. E depois tu, pronto, vincas mesmo lugar nos Açores, Santa Clara, jogas pelo Santa Clara, e eu faço esta pergunta a toda a gente, a todos os teus colegas que passaram pelo Santa Clara. Como é que foi viver nas ilhas? Como é que era? Porque é muito diferente, Eu já lá estive, eu sei que é muito diferente. Como é que foi a vida nas ilhas? Era uma coisa pacata para ti? Calma? Os jogadores assim, né, os meninos que viveram lá, não concordam muito com a minha opinião, mas para mim foi algo muito positivo, foi muito bom. Eu gostei de morar muito na ilha porque era um lugar onde as pessoas eram mais tranquilas, a velocidade com que a vida era tocada era mais lenta e tal. E pra gente que vive no futebol sempre com ansiedade, sempre com aquela perspectiva a mil, né, de sempre mudar realidades, jogar e a gente conseguir coisas maiores, né, aspirações profissionais. É uma boa mudança. A gente encontrar essa leveza, essa tranquilidade lá, para mim foi surreal, foi muito bom. E por acaso, mesmo sendo uma zona mais calma e mais rural, tu tens outras zonas rurais, mas é uma zona muito própria, também pela quantidade de vacas. esses pequenos detalhes, por exemplo, quantidade de vacas, essas curiosidades, porque os Açores, aquele sotaque, esses pequenos detalhes culturais dos Açores, como é que tu te deste com isso? Não me pergunto tanto a adaptação ao balneário e a jogar nos Açores, mas viver e abraçar aquela cultura, aquelas paisagens, porque depois também tu precisas de um carro para ir para todo lado, porque aquilo é preciso dar a volta à ilha. Como é que foi engolir um bocado essa nova realidade? Talvez lá sim eu senti esse impacto cultural, assim, na hora que eu fui para lá e mudou, eu cheguei e via como que os açorianos falavam e tudo mais, eu já tinha mais dificuldade de entender e tal. Mas era um povo muito, muito tranquilo, muito acolhedor, assim. Todas as minhas experiências que eu tive lá foram muito positivas e eu tive boas experiências lá. Então, eu não tenho nada a dizer, assim, de alguma experiência ruim ou então uma adaptação mais dificultosa por conta da cultura ou do pessoal lá. Para mim, foi sempre tranquilo. Foi sempre tranquilo. E tu consideras que tu és um rapaz assim muito de família? És muito próximo da tua família? Eu sou muito próximo da minha família. Então, quando vieste para Portugal, como é que foi essa dinâmica? Porque tu tinhas de sair do que estavas habituado. Tiveste aquela cena de sair ao pé da família. Como é que foi essa... É como eu disse, né? Tipo, desde os meus 14 anos eu já moro só, né? Então, os meus 14 anos eu já tive
essa transição de passar de morar com a minha família para morar sozinho. Exato. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu já tava sozinho. Minha família continua em Brasília e continua lá até hoje. Mas é quanto tempo, mais ou menos, de Brasília a Belo Horizonte? São 8 horas de ônibus, né, geralmente, e mais ou menos uma hora e pouco. Mas lá está, mas mesmo assim é o Brasil. É o Brasil, portanto, exato. Mesmo assim seria mais fácil encontrarem-se. Exato. Aqui a história é outra, portanto tu vens, a realidade é diferente, a cultura é diferente, mas acima de tudo vens para um continente diferente da tua família. Pesou? Essa parte pesou? Eu não diria que pesou, porque por mais que fosse perto, mais próximo, né, por ser no mesmo continente, Belo Horizonte e Brasília, eu não tinha esse contato rotineiro com minha família. Tipo, não era de 3 em 3 meses eles iam lá, até porque eles também têm a vida deles lá e tem que tocar as coisas, né? Então, quando eu mudo pra cá, eu já mudo nessa perspectiva de encontrar novas pessoas, como eu tinha em Belo Horizonte também. Não tinha a minha família, mas tinham pessoas que sempre fizeram parte da minha vida, assim. E eu vim com essa perspectiva, a realidade do futebol, principalmente, que a gente vive. Vocês crescem depressa, também são obrigados a crescer depressa se querem ter alguma coisa. Tanto que muitos de vocês, os teus colegas, já têm filhos aos 22, parecem mais velhos que eu. A maior parte de vocês olham para vocês. As pessoas olham para vocês e parecem pessoas mais velhas do que eu. Eu tenho mais 4 anos do que tu e pareces da minha idade. Mas essa questão, tu sendo de Brasília, portanto, capital, aquilo não é pequeno. E depois de ir para Belo Horizonte, não é pequeno também, mas é diferente. Uma realidade totalmente diferente. Qual é a principal diferença que tu identificaste, assim, por exemplo, capital? Normalmente nós associamos a capital, mas a Brasília não é a cidade mais conhecida do Brasil para quem está de fora. Portanto, como é que tu dirias que foi a principal diferença que tu sentiste? Infraestrutura, eu diria isso. Brasília, ela tem um modo muito particular de ser, né? Principalmente no Brasil. As pessoas que vão lá, elas chegam e às vezes se assustam com a organização que tem em Brasília por ser uma cidade planejada frente às demais cidades que tem no Brasil. Então, quando eu chego em Belo Horizonte, eu vejo a realidade da cidade, eu fico um pouquinho mais assustado, assim, porque em Brasília era diferente, né? Você não... Sim, mas é estranho, não é? Porque normalmente nós associamos a capital às cidades mais confusas, às cidades com mais movimento. Normalmente, se calhar, uma cidade como São Paulo seria a primeira que tu associarias a uma capital, pelo menos aqui na Europa. Portanto, essa realidade de Brasília, tu dirias que é uma cidade assim mais calma? Brasília, para mim, é uma cidade mais calma. Quando foste para Belo Horizonte, era muito mais calmo. Em comparação, para mim, a minha experiência em Belo Horizonte e Brasília é muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo. Até porque essa questão da cidade ter sido planejada para isso, para ser a capital do Brasil, já é o que diz muito, né? Exato. E tu, nos Açores, tu foste feliz no Santa Clara a ganhar a segunda liga. Fazes parte deste plantel sendo um dos que conseguiu erguer esse troféu e agora estás aqui na segunda liga novamente a representar outro clube. Qual é que foi a sensação de teres conquistado esse troféu da segunda liga com o Santa Clara? Para mim foi muito bom, até por entender a realidade do Santa Clara, do clube, entender que ali não é um clube apenas dentro de uma região, mas é a região em si. Representa Exato, os Açores no topo. Perfeito, é a região em si. E aquilo foi mais uma espécie de objetivo pessoal que foi tirado da lista, ou foi uma coisa que tu nem deste por isso? Foi mais, só pensaste no coletivo, ou foi uma coisa mais... Sentiste completa, assim, pessoalmente? Não, para mim ali foi algo muito coletivo, né? O grupo, a realidade que a gente vivia dentro do balneário, no dia a dia, era algo assim que realmente eu, como atleta, em poucos lugares eu consegui ver. Então, foi uma conquista de todo mundo, até mesmo pelo ano retrasado que o Santa Clara passou, o ano da descida, foi um ano difícil, e ver realmente o sorriso de muitos daqueles que estavam naquele ano de descida, poder voltar e estar estampado na cara é sempre muito, subiram muito rápido, bom. subiu-se logo. Exato. E como eu já mencionei, tu fizeste a formação com alguns dos atletas que nós temos cá, o Paulo Eduardo, tiveste o Alisson também passou pelo Cruzeiro, o Bicalho também. O Paulo Eduardo também ele quer que eu te pergunte se tu estás e eu pela conversa já percebi que sim. Tu pensas em ser treinador
Porque eles dizem que tu falas como um. Eles dizem que tu falas como um treinador. Tu pensas em ser treinador? Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de pensar nessa realidade hoje. Não, tu és muito novo. Até porque eu sei como que são os atletas e a gente é muito chato. A gente, em particular, é muito chato. Pai, um treinador não dorme. Então, lidar no dia a dia com essa parte humana, o lado humano do futebol, não é algo fácil. Não é algo fácil. E para mim aí tá um dos maiores diferenciais dos treinadores hoje em dia. Né? Conseguir não lidar somente com a parte técnica, tática, Exato. física, mas conseguir lidar com o lado humano. Sim. Porque... Há jogadores que são particulares, cada pessoa é a sua pessoa, perfeito. mas a diferença é que estes remam todos para o mesmo lado e é preciso adaptar. Eu sei porque eu também tenho de lidar com os jogadores. Exato. Mas tu dirias que é uma coisa que te vês a crescer para fazer, a conseguir moldar-te a fazer, ou é uma realidade que tu nem pensas ainda, pelo menos? Não, talvez sim, mas por algumas experiências que eu tive no futebol, o futebol ele traz muitas alegrias, mas também traz muitas coisa, coisas, né? Então, é volátil, por conta dessa questão de sair cedo de casa, de passar por alguns problemas, enquanto você é só e novo, te começam a te desgastar cedo, é aquilo que eu digo, igual você fala, eu tenho 4 anos e parece que vocês são 4 anos a mais que vocês, parece que vocês são mais velhos, mas é porque problemas aparecem, E né? depois também há aquela questão, não é? É que, por exemplo, eu cresci, se calhar, a querer ser jogador de basquete ou de futebol, era o meu hobby, mas depois a minha profissão foi outra. Vocês tinham o vosso hobby que virou a mesma profissão. Vocês cresceram na mesma realidade. Exatamente. E, portanto, é preciso adaptar-se, porque não é uma realidade fácil. Porque senão qualquer um jogava, não é? Exato. Por falar também no Paulo Eduardo, eu estive a falar com ele e lembras-te quando ele esteve cá, nós fizemos aqui uma brincadeirazinha com o LP Bartender. Ele só me disse para eu te falar do Pablo Marçal. Porquê é que te acham parecido? Porquê é que te dizem que és o Pablo Marçal? Não, eles geralmente, o Bicalho que faz essas graças, porque geralmente Calculo. eu falo bastante, converso bastante com eles sobre outros assuntos que não o futebol. Então, teve um dia lá que a gente estava conversando e tal, o Bicalho falou: você nessa postura, você tá parecendo o Pablo Marçal. Eu virei o Bicalho, você é surreal, meu Deus do céu. Agora podes mesmo ser o Pablo Marçal. Olha aqui, tão bonito. Meu Deus do céu. Ó, eu vou passar para aqui, para a câmara, mas depois a imagem passa em grande. E eu agora, porque eu também quero que o Paulo Eduardo veja esta, porque ele queria mesmo vingar-se de vocês depois daquela treta do bartender. E eu vou deixar-te com isto e tu vais levar isto para casa e vais pendurar assim na parede e vais olhar. Sempre, dia antes do treino, dia antes do jogo, vais olhar para aquilo e pensar: poça, Pablo Marçal, empresário, político, sou um gajo sério, mas sorridente. Agora, por falar em seriedade, agora o próximo jogo é Portimão, é Portimonense, é um jogo que, dada se calhar as necessidades do adversário, pode dificultar um bocado as coisas, é fora, é no Algarve e acima de tudo é o primeiro jogo do ano. Como é que tu vês que é importante começar o ano com o pé direito? Vês que isto é um jogo assim com uma importância especial por ser o primeiro jogo do ano, ou a mentalidade é mais um? Não só por ser o primeiro jogo do ano, mas também pelas nossas metas, os nossos objetivos. A gente trata com muita seriedade cada jogo, e esse não é um jogo diferente ou qualquer dessas metas que a gente impõe. A gente vai buscar e a gente vai conseguir colocar em campo, né, em prática aquilo que a gente tem trabalhado no dia a dia para conseguir alcançar essas metas. E as nossas metas, como a gente vem tendo e batendo também essas metas nos últimos jogos, são metas assim que são ambiciosas, né? A gente procura trabalhar com isso e conseguir alçar e estar na parte de cima da tabela é algo que a gente busca. Mas acima de tudo, manter assim uma postura mais humilde, não é? Porque ainda falta metade de uma época, para já 4 jogos seguidos, 7 essa expectativa, mas o objetivo mantém-se, cabeça e pés bem assentes. Exato. E o Portimonense, sendo uma equipa, como já disse, tem os objetivos agora a delinear, está a lutar por outras, se calhar a fazer-se um bocado pela vida nesta fase e quer ter uma segunda volta diferente. Tu vês isto como uma dificuldade acrescida, ou a equipa vai tentar impor a sua ideia de jogo e é só mais um adversário? Ou vês que isto é algo que
pode ser usado de maneira psicológica para motivar o adversário, de maneira Não, especial? esse jogo é único pra gente. A gente sempre pensa no próximo jogo, né? É sempre o Portimonense, né, no momento. E a gente busca olhar para o adversário sempre olhando as qualidades deles, para que a gente não seja pego de surpresa. Então, o nosso objetivo é esse, ir lá fazer o nosso melhor, buscar o nosso objetivo, que é a vitória, e é o que a gente vai fazer, é o que a gente vai buscar. A gente não pode tratar um jogo dessa importância como sendo qualquer um, Claro, porque não faz sentido nenhum pra gente. A Claro. gente sabe que se Claro. tem um campeonato que pode ensinar a gente sobre como o futebol é traiçoeiro, é a E segunda imprevisível, liga. exatamente. Aliás, Então- 4 vitórias seguidas é muito difícil na segunda liga. Bem, Ageu, obrigado por ter estado connosco. Que Para já é tudo. Voltaremos então, mais ou menos dentro de 2 semanas. O próximo convidado ainda a anunciar. Quem sabe até pode ser mais um com uma brincadeirinha destas que temos aqui. Obrigado por ter estado desse lado e até uma próxima.